Meu nome é Larissa, tenho 32 anos e até 2 semanas atrás eu era a filha, mais velha e exemplar que sempre fazia o que se esperava dela. Então, meus pais exigiram esvazie sua poupança de reais. 375 para a startup da sua irmã Isabela. Quando recusei, as palavras deles cortaram fundo. Como você ousa se recusar a ajudar sua irmã? Você sempre foi egoísta. Eu não discuti, apenas me levantei e fui embora. Esta manhã, finalmente liguei meu celular e encontrei 6 chamadas urgentes, esperando. Se você está assistindo a isso pelo seu celular, clique em inscrever-se e compartilhe-nos. Comentários para onde você escaparia se a pressão familiar se tornasse insuportável. Minha história pode te mostrar porque às vezes ir embora é a única maneira de ser compreendido. Crescendo em um bairro de classe média, na zona norte de São Paulo, aprendi cedo que ser a filha mais velha significava uma coisa: responsabilidade. Nosso sobrado de tijolinhos com um pequeno quintal nos fundos foi onde entendi pela primeira vez que minha irmã Isabela e eu vivíamos sob conjuntos, diferentes de regras. Meus pais, ambos, professores na escola de ensino médio do meu bairro, tinham expectativas claras para mim, a primogênita. Larissa, você precisa dar o exemplo. Se tornou a trilha sonora da minha infância, começando quando eu tinha apenas 7 anos e Isabela 4, enquanto outras crianças da minha idade passavam os fins de semana andando de bicicleta ou dormindo na casa de amigos. Eu era esperada para ajudar nas tarefas domésticas, cuidar da minha irmã e manter notas perfeitas. Porque eu sempre tenho que lavar a louça enquanto a Isabela pode assistir novela? Perguntei à minha mãe uma noite. Quando? Eu tinha 12 anos. Ela mal levantou os olhos das provas que corrigia. Por quê? Você é mais velha e precisa aprender a ter responsabilidade. Sua irmã ainda é pequena. Esse padrão continuou por toda a nossa infância. Quando quis entrar na banda da escola, na sexta série, meus pais disseram que isso atrapalharia meu foco acadêmico. Não. Entanto, 2 anos depois, eles levavam Isabela para aulas particulares de balé. 3 vezes por semana, reorganizando a agenda da família para acomodar a paixão dela. Nossos quartos contavam a história. Sem palavras. O meu era prático, com móveis de segunda mão e estantes cheias, de clássicos da literatura que, segundo meus pais, ajudariam na minha educação. O quarto de Isabela era redecorado a cada poucos anos com móveis da moda, pôsteres de suas bandas favoritas e uma televisão que ela ganhou no seu aniversário de 12 anos, quando eu pedia. Por itens semelhantes, a resposta era sempre a mesma. Não podemos bancar extravagâncias. Você precisa ser prática, Larissa. No ensino médio, as indiferenças se tornaram ainda mais pronunciadas. Eu trabalhava meio período no supermercado do bairro, economizando a maior parte do meu salário para até a faculdade e contribuindo para as despesas de casa. Isabela recebia uma mesada sem nenhuma contrapartida. Ela passava os fins de semana no shopping com as amigas, enquanto eu dividia meu tempo entre estudos e responsabilidades domésticas. Meu aniversário de 16 anos permanece particularmente vívido na minha memória. Eu esperava uma pequena reunião com minhas poucas amigas próximas. Nada é elaborado. O dia chegou e meus pais anunciaram que, em vez disso, precisávamos ir à competição regional de dança de Isabela. Podemos comemorar seu aniversário no próximo fim de semana, disse meu pai, sem notar minha decepção. Meu bolo de aniversário acabou sendo uma ocorrência tardia, servido às 11 da noite quando voltamos para casa. Depois de celebrar o troféu de terceiro lugar de Isabela na sua sorveteria favorita. Você já é quase uma adulta, minha mãe, explicou quando viu meus olhos brilhando. Certamente você entende que essas oportunidades são importantes para o futuro da sua irmã. O processo de decisão da faculdade cristalizou tudo.
apesar de manter uma média de notas excelente e participar de trabalhos voluntários que me deixavam pouco tempo. Pessoal, meus pais me direcionaram para opções práticas. História da arte é um hobby, não uma carreira. Meu pai me advertiu quando expressei interesse na área. Finanças lhe dará estabilidade. Isabela, enquanto isso, foi incentivada a seguir seu coração e explorar sua criatividade. Meus pais gastaram milhares de reais em cursos de artes de verão para ela enquanto eu fazia horas extras para pagar meus livros didáticos. Sua irmã é diferente, minha mãe explicou. Durante uma discussão particularmente acalorada, ela tem um espírito criativo que precisa ser nutrido. Você sempre foi mais prática e independente. A ironia era que eu nunca tive a chance de ser. Outra coisa, apesar de tudo, eu amava profundamente minha família, cada vez que a desigualdade doía, eu dizia a mim. Mesmo que eles deviam ter suas razões. Talvez eles vissem em mim uma força que não viam em Isabela. Talvez um dia eles reconhecessem meus sacrifícios e dedicação. Eu me destaquei no curso de Finanças que eles escolheram para mim na Universidade Estadual, graduando-me com honras enquanto trabalhava 30 horas por semana para minimizar os empréstimos estudantis. No meu jantar de formatura, meus pais fizeram um brinde a Larissa, sempre confiável e sensata. Pareceu mais um reconhecimento da minha utilidade que uma celebração da minha conquista, especialmente quando acrescentaram: agora você poderá construir um futuro estável e ajudar a família quando for preciso. Olhando para trás, percebo que aquelas palavras pronunciaram tudo o que acabaria por despedaçar a nossa dinâmica familiar. Mas aos 22 anos, ainda, esperançosa pela aprovação dos pais, eu simplesmente sorri e assenti, sem saber como essas expectativas um dia me forçariam a escolher entre meus próprios sonhos e as exigências deles, os três. Anos seguintes à formatura foram borrão de dias de trabalho de 14 horas, aulas noturnas de MBA e fins de semana, fugazes gastos colocando a roupa e o sono em dia, enquanto meus ex-colegas de classe postavam fotos de férias em praias europeias e resorts. No Caribe, nas redes sociais, eu estava construindo algo mais duradouro, independência. Minha posição de nível inicial em grande consultoria financeira na Avenida Paulista era exigente, mas oferecia excelente experiência. Eu chegava às 6h30 todas as manhãs. Preparava relatórios até a chegada dos consultores, seniores e, em seguida, passava meus dias em reuniões com clientes e análises financeiras, 3 noites por semana. Eu corria do escritório para as aulas noturnas do MBA, muitas vezes jantando salgados de máquinas de venda automática, entre o trabalho e a faculdade. Você vai ter um esgotamento, alertou. Jéssica, uma colega que se tornou uma das minhas amigas mais próximas. Quando? Foi a última vez que você fez algo só? Por diversão? Eu não conseguia me lembrar, nas raras vezes em que me permitia um lazer, a culpa vinha em seguida. Cada hora não. Trabalhando ou estudando parecia uma traição aos meus objetivos. A independência havia se tornado minha. Obsessão depois de anos me sentindo em dívida com minha família. Eu queria provar algo não apenas para eles, mas para mim mesma. Aos 25 anos eu havia concluído meu MBA, conquistado 2 promoções e economizado o suficiente para a entrada de um pequeno apartamento, de um quarto em um bairro tranquilo de São Paulo. O espaço mal tinha 65 metros quadrados, mas cada centímetro pertencia a mim. Pintei as paredes, instalei prateleiras flutuantes para minha crescente coleção de livros e comprei um piano de segunda mão para reacender meu interesse infantil pela música que havia sido desencorajado. Minha disciplina financeira beirava o extremo. Eu rastreava cada despesa em planilhas detalhadas, levava marmita de
casa e encontrava maneiras criativas de esticar meu orçamento. Roupas de trabalho de grife vinham de brechós. Cortes de cabelo aconteciam 2 vezes por ano em escolas de cabeleireiros onde alunos praticavam em modelos. Voluntárias. Meu único luxo eram grãos. De café de qualidade para as manhãs em que eu precisava de motivação extra. Número. Trabalho, construí uma reputação de rigor e perspicácia. Clientes me solicitavam especificamente por minha abordagem direta para explicar conceitos. Financeiros complexos. Aos 27 anos, comecei a receber ofertas de outras empresas, as quais usei para conseguir outra promoção e aumento salarial. Você deveria se dar um presente especial, sugeriu Camila, outra amiga, próxima que trabalhava no meu prédio. Nos conhecemos durante um evento de caridade e nos conectamos por nossas tendências workaholics compartilhadas. Você nunca comemora suas vitórias. Onak nem Camila, nem Jéssica entendiam. Completamente era que eu estava, trabalhando para algo maior do que prazeres momentâneos. Cada real extraía para uma conta de poupança especial, chamada consultoria própria. Meu sonho era estabelecer minha própria firma de consultoria financeira ajudando pessoas, como eu, que vinham de família sem educação financeira. Eu queria criar uma prática centrada em educação e empoderamento, em vez de vender produtos que os clientes não entendiam. Enquanto isso, meu relacionamento com minha família continuava em seus padrões estabelecidos. Eu os visitava para jantares de domingo, 2 vezes por mês, ouvindo meus pais elogiarem as últimas empreitadas de Isabela enquanto aceitavam minhas conquistas com expectativas demais, depois de se formar com um histórico mediano em uma pequena faculdade particular de humanas. Isabela havia passado por 4 empregos em 3 anos. Sua irmã está encontrando sua paixão, minha mãe explicou depois que Isabela largou seu cargo de assistente de marketing para tentar design interiores. Nem todo mundo conhece seu caminho imediatamente como você. A ironia de que meu caminho havia sido escolhido para mim não foi reconhecida. Você deveria ajudar sua irmã com o currículo dela, sugeriu meu pai durante a sobremesa. Sua experiência de negócio seria valiosa para ela. Eu me ofereci, mas Isabela nunca deu seguimento. 3 meses depois, ela abandonou o design de interiores por um workshop de fotografia, que meus pais pagaram, apesar de suas contas de aposentadoria precisarem de atenção. Quando sugeri gentilmente, prudência financeira, minha mãe descartou a preocupação. Dinheiro é para ser usado, Larissa. Você economiza tudo, como se não houvesse amanhã. Isso não é jeito de viver. Minhas tentativas de explicar a diferença entre planejamento cuidadoso e mesquinhez caíam em ouvidos surdos. Aos olhos deles, Isabela era criativa e visionária, enquanto eu era rígida e sem imaginação. A percepção deles doía, mas eu havia me aprendido a aceitar a dinâmica familiar enquanto construí minha vida separada. No meu 30º aniversário, meu fundo para a consultoria própria havia crescido para quase R$ 300.000. Eu estimava precisar de R$ 500.000 para lançar adequadamente, com espaço, para escritório, software de licenciamento e capital de giro, suficiente para construir uma base de clientes. Com minha taxa de poupança, eu projetava atingir meu objetivo em 18 meses. Então, veio o telefonema, que acabaria por abalar o frágil equilíbrio que eu mantinha entre ambição pessoal e obrigação familiar. Minha mãe, extraordinariamente animada, ligou em uma terça-feira à noite enquanto eu revisava as carteiras de clientes. Sua irmã tem a ideia de negócio mais incrível, ela exclamou, sem preâmbulos. Ela está trabalhando nisso há meses. Teremos um jantar especial em família neste sábado para discutir. Você absolutamente precisa vir, Larissa. Isso pode mudar tudo para ela. Eu concordei, suprimindo meu ceticismo. Isabela já havia anunciado ideias revolucionárias antes, nenhuma das quais se materializou além do entusiasmo inicial.
Ainda assim, marquei na minha agenda. Remarquei meu cliente de sábado, de manhã, e me preparei para ser solidária, apesar das minhas reservas. Eu não poderia ter previsto como aquele. Jantar me forçaria a escolher entre meu futuro cuidadosamente construído e as expectativas da minha família. Nem poderia ter previsto que em 10 dias eu estaria morando em outro estado, com o celular desligado, cortando laços com as pessoas que deveriam me valorizar, por mais do que eu poderia lhes fornecer. O cheiro familiar da carne de panela da minha mãe enchia a casa quando cheguei, naquele sábado à noite, precisamente às 18h30, como solicitado. Os jantares em família, geralmente, começavam casualmente por volta das 19 horas, mas o horário formal sinalizava que esta era de fato uma ocasião especial. Meu pai atendeu a porta vestindo uma camisa social em vez de sua habitual camisa de flanela de fim de semana. Outra indicação da importância da noite. Aí está ela, disse ele, abraçando-me. Brevemente. Todo mundo já está na sala de jantar. Isso era incomum. Minha mãe normalmente ficava na cozinha até o último minuto, enquanto meu pai e eu conversávamos na sala de estar. Ao entrar na sala de jantar, encontrei minha mãe arrumando copos de água ao lado da louça boa reservada para feriados e anúncios especiais. Isabela estava sentada à mesa com um laptop aberto e uma pilha de pastas de apresentação brilhantes. Larissa, minha irmã, pulou para me abraçar. Seu entusiasmo atípico em nosso relacionamento tipicamente cordial, mas distante. Aos 25 anos, Isabela havia se tornado uma bela mulher com os traços delicados de nossa mãe e o cabelo, naturalmente ondulado que eu sempre invejei durante meus anos de adolescência desajeitados, de freias, fracassadas de alisamento. Estive esperando a semana toda para compartilhar isso com você. Ela continuou gesticulando para o assento ao lado dela, onde uma pasta esperava com meu nome escrito à mão na capa. Eu queria todos juntos para a grande revelação. O jantar prosseguiu com uma eficiência. Em comum, minha mãe servindo porções pré-prontas em vez do típico estilo familiar de passar os pratos. A conversa permaneceu superficial. Comentários sobre a primavera excepcionalmente quente, o novo bebê de um primo, a reforma da paisagem de um vizinho. A expectativa foi construída deliberadamente até a chegada da sobremesa, momento em que meu pai limpou a garganta. Isabela tem algo muito importante para nós apresentar, anunciou ele com orgulho inconfundível. Já vimos uma prévia, mas ela queria esperar até que você estivesse aqui para a apresentação completa. Minha irmã se levantou e foi para a cabeceira da mesa, abrindo o laptop com um floreio ensaiado. Obrigada, boa a todos por estarem aqui esta noite, ela começou, como se estivesse se dirigindo a uma sala de reuniões em vez de sua família, de 4 pessoas. Estou animada para apresentar a vocês o que irá revolucionar o cenário de relacionamentos, o ritmo da alma, nos 20 minutos seguintes. Isabela delineou seu conceito, um aplicativo de namoro que usaria a inteligência artificial para prever a compatibilidade com base em avaliações de personalidade, análise de mídias sociais e marcadores biológicos, coletados por sensores de smartphones. Os usuários preencheriam questionários extensos, dariam acesso à sua presença online e até registrariam seu pulso, enquanto viam as fotos de possíveis parceiros. A IA pode prever com 98% de precisão se 2 pessoas terão química, ela afirmou com confiança absoluta. Isso elimina a adivinhação e o tempo perdido. 2 encontros tradicionais. Eu ouvi atentamente, notando a ausência de detalhes cruciais, como essa precisão de 98% havia sido determinada. Que algoritmos processariam esses dados? Quem desenvolveria os complexos sistemas de inteligência artificial que ela descrevia? Mais importante, que qualificações Isabela tinha para lançar uma plataforma
tão sofisticada tecnicamente, quando ela terminou com um floreio dramático meus. Pais aplaudiram entusiasticamente. Não é incrível? Minha mãe perguntou, virando-se para mim com expectativa. É, certamente ambicioso, respondi. Cuidadosamente. Posso fazer algumas perguntas? Isabela assentiu magnanimamente. Claro, antecipei a maioria das preocupações no meu plano de negócios. Quem está desenvolvendo o componente de inteligência artificial? Perguntei. Isso requer conhecimento especializado. Vou contratar desenvolvedores, obviamente, ela respondeu com desdém. A parte importante é o conceito, que é 100% meu. Você pesquisou o mercado de aplicativos de namoro é altamente saturado e dominado por players, estabelecidos com bases de usuários massivas. O sorriso de Isabela se contraiu ligeiramente. Meu conceito é completamente diferente. Você não ouviu. A parte sobre marcadores biológicos. Ninguém mais está fazendo isso porque isso pode levantar preocupações significativas com a privacidade. Observei gentilmente. Você consultou algum especialista jurídico sobre as regulamentações de coleta de dados? Meu pai interrompeu antes que Isabela pudesse responder. Larissa, sua irmã não. Está procurando por problemas. Ela está compartilhando uma oportunidade emocionante. Estou apenas fazendo perguntas que qualquer investidor faria, expliquei, tentando manter meu tom de apoio. Estas são considerações importantes. Bem, minha mãe interveio animadamente. A notícia emocionante é que estamos avançando com isso. Seu pai e eu já nos comprometemos a investir reais. 250 do nosso fundo de aposentadoria para dar o pontapé inicial. Eu quase engasguei com o meu café. Reais. 250,000. Isso é uma parte significativa de suas economias para na aposentadoria? Algumas coisas valem o risco, disse meu pai, com firmeza. Acreditamos na visão da sua irmã. Isabela sorriu para eles antes de se virar para mim. E é aí que você entra, Larissa. Precisamos de capital adicional para fazer isso acontecer. Corretamente. Preciso de mais 375 mil reais. R para garantir a equipe de desenvolvimento e lançar a campanha de marketing. A sala ficou em silêncio, enquanto eu processava suas palavras. Reais. 375.000, quase exatamente a quantia que eu havia economizado para o meu próprio negócio, o auge de anos de sacrifício e planejamento. Isso é uma quantia significativa, eu disse finalmente. Você procurou algum investidor profissional? Isabela acenou com a mão com desdém. Eles vão querer muito controle e participação. Isso precisa ficar na família. Para quê? Todos possamos nos beneficiar quando decolar. Notei que seu plano de negócios não inclui projeções financeiras ou análise de mercado. Continuei folheando a pasta brilhante que continha, principalmente descrições conceituais e designs de mock-up. Sem isso, seria difícil para qualquer investidor avaliar a oportunidade adequadamente. Nem tudo pode ser reduzido a planilhas. Larissa, disse minha mãe com uma pitada de impaciência. Às vezes você precisa ter fé nas pessoas que ama. Eu tenho fé. Na Isabela, respondi cuidadosamente. Mas, mesmo as melhores ideias precisam de um planejamento sólido. Eu sugeriria começar menor, talvez com um protótipo, ou testes de grupo focal antes de investir somas tão grandes. Não temos tempo para passos de bebê, insistiu. Isabela, sua voz se elevando. Ligeiramente, este mercado se move rapidamente. Se esperarmos, outra pessoa desenvolverá algo semelhante. Então, talvez buscar capital de risco seria apropriado, sugeri. Eles financiam, especificamente conceitos de alto risco e alta recompensa como este. Você simplesmente não quer que eu tenha sucesso, disse Isabela de repente. Seus olhos se estreitando. Você sempre teve inveja que eu persigo meus sonhos, enquanto você joga seguro. Isso não é verdade.
Protestei genuinamente magoada com a acusação. Estou tentando ajudá-la a abordar isso profissionalmente. Se você estivesse realmente apoiando meu pai, interveio, você não estaria levantando todos esses obstáculos. Sua irmã precisa da sua ajuda, não da sua crítica. Não é. Crítica, fazer perguntas básicas sobre um plano de negócios antes de investir reais. 375,000, expliquei, sentindo-me cada vez mais encurralada. Isso representa anos de economia da minha parte. E para que você está economizando, o que é mais importante do que ajudar sua irmã? Minha mãe exigiu algum futuro distante que pode nunca chegar. A família apoia um ao outro no presente. Na verdade, eu estava economizando para iniciar minha própria prática de consultoria financeira, admiti, nunca tendo compartilhado esse sonho com eles antes. Estou a menos de 2 anos do meu objetivo. Houve um momento de silêncio antes de Isabela rir incrédula, uma consultoria financeira. Sério? Você priorizaria algo chato como isso em vez de uma startup de tecnologia revolucionária? É exatamente. Por isso que hesitei em te pedir ajuda. Sua consultoria pode esperar, disse meu pai com desdém. Esta oportunidade para sua irmã não vai. Você sempre pode recomeçar suas economias depois que o ritmo da alma for um sucesso. À medida que continuavam a me pressionar, suas suposições ficaram claras. Meus sonhos eram dispensáveis. Os da minha irmã eram essenciais. Minhas economias existiam não para o meu futuro, mas como um fundo de emergência, familiar a ser acessado sempre que necessário. Mais dolorosamente, eles genuinamente não conseguiam entender, porque eu hesitaria em entregar tudo, pelo que havia trabalhado. No final da noite, linhas haviam sido traçadas que se revelariam impossíveis de cruzar, ou que havia começado como uma apresentação de startup revelou a verdadeira dinâmica de nossa família de maneiras que eu não podia mais ignorar ou desculpar. Eu não posso investir 375 mil reais neste projeto. Eu finalmente declarei, após quase uma hora de argumentos circulares. Minha voz estava calma, mas resoluta, tendo resistido aos apelos cada vez mais emocionais deles. Isso representa todo o meu futuro financeiro e não acredito que o plano de negócios esteja desenvolvido o suficiente para justificar esse nível de investimento. O rosto do meu pai ficou vermelho escuro, uma veia pulsando em sua têmpora. Como você ousa se recusar a ajudar sua irmã depois de tudo que esta família fez por você? O quê? Exatamente esta família fez por mim que eu não tenha pago 10 vezes mais? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la, liberando anos de ressentimento não dito. Nós te criamos, te educamos, te apoiamos. Minha mãe contrapôs sua voz tremendo de indignação. E agora, quando pedimos sua ajuda, você nos vira as costas. Eu não. Estou virando as costas para ninguém, expliquei, lutando para manter a compostura. Estou simplesmente dizendo que este investimento em particular não faz sentido financeiro. Eu ficaria feliz em ajudar a Isabela a desenvolver um plano de negócios mais estruturado, conectá-la com investidores adequados ou contribuir com uma quantia menor para o desenvolvimento de um protótipo. Uma quantia menor? Zombou Isabela. Tipo, o quê? Alguns milhares de reais. Isso não cobre nem o trabalho inicial de design. Talvez isso indique que o conceito precisa ser refinado. Sugeri que começar menor permitiria que você testasse suposições antes de comprometer recursos massivos. Lá vai você de novo, sempre pensando pequeno. Meu pai interrompeu. Sua irmã pensa grande. É por isso que ela será bem-sucedida enquanto você conta centavos pelo resto da sua vida. Cada palavra atingiu como um golpe físico, confirmando o que eu suspeitava há muito tempo aos olhos deles. Minha responsabilidade financeira era uma falha de caráter, não uma virtude. Meu planejamento cuidadoso era evidência de visão limitada, não de previsão, disciplinada.
Você sempre foi egoísta, Larissa, acrescentou minha mãe, sua voz. Endurecendo, sempre contando pontos, sempre se segurando. Egoísta? Repeti, genuinamente espantada. Comecei a trabalhar aos 16 anos para ajudar nas despesas de casa. Escolhi a faculdade e o curso que vocês queriam. Visito. Regularmente, ajudo com concertos pela casa e nunca pedi nada em troca. Como? Exatamente isso se qualifica como egoísmo? Um silêncio tenso se seguiu. Antes de minha mãe falar novamente. Sua. Voz mais baixa, mas mais cortante. Você. Quer saber o que fizemos com o dinheiro? Da sua faculdade, o dinheiro que seus. A voz deixaram especificamente para a sua. Educação. Meu pai lançou-lhe um olhar de aviso, mas ela continuou. Tivemos que usá-lo para pagar dívidas de cartão de crédito das competições de dança e dos cursos especiais de verão da Isabela. Sempre pretendemos repor, mas nunca. Conseguimos, é por isso que você teve que pegar empréstimos estudantis. Enquanto a da Isabela foi para a faculdade, sem dívidas, a revelação atingiu como um raio, iluminando décadas de dinâmica familiar, em um clarão ofuscante, ou dinheiro que havia sido especificamente destinado a mim fora redirecionado para minha irmã, sem meu conhecimento, enquanto eu trabalhava em vários empregos para minimizar os empréstimos, que agora entendia terem sido desnecessários. Entendo. Foi tudo com o que consegui. Dizer, minha mente correndo para recalibrar 32 anos de história familiar. Fizemos o que tínhamos que fazer, defendeu meu pai. Isabela precisava daquelas oportunidades. Ela sempre foi a que tinha um futuro brilhante nesta família. A sala ficou completamente em silêncio. Ele havia percebido o que acabara de dizer. Olhei para minha irmã, esperando talvez um pingo de embaraço ou desconforto com uma declaração tão flagrante de favoritismo. Em vez disso, encontrei-a sorrindo. Levemente, um olhar de justificação em seus olhos. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. Todos os anos dizendo a mim mesma que era imaginação minha, que meus pais não favoreciam verdadeiramente minha irmã, que minhas contribuições eram valorizadas, mesmo que raramente. Reconhecidas, desmoronaram sob o peso da verdade inegável. Eu nunca tinha sido, nem jamais seria um membro igualitário desta família. Memórias cascatearam em minha mente. Aniversários esquecidos, conquistas minimizadas, sacrifícios esperados em vez de apreciados. A mensagem constante, sutil, mas persistente. Isabela importa. Mais. Isabela merece mais. Isabela é mais. E agora eles esperavam que eu sacrificasse meu sonho, o futuro. Independente que eu trabalhei incansavelmente para construir, para financiar outra de suas empreitadas, impulsivas, não como um investimento, cuidadosamente considerado, mas como uma obrigação, minha recusa sendo evidência, de falha moral em vez de prudência. Financeira. Preciso ir embora, disse eu, baixinho pegando minha bolsa e a proposta de negócios intocada. É isso? Você está simplesmente indo embora? Minha mãe exigiu. Não terminamos de discutir isso. Sim, terminamos, respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Não há mais nada a discutir. Não. Vou investir no ritmo da alma. Você sempre abandonou sua irmã quando ela, mas precisou de você, acusou meu pai, sempre ocupada demais com suas próprias prioridades para apoiar os sonhos dela. E vocês sempre me abandonaram em favor dos dela, respondi sem calor, declarando-o como um simples fato, em vez de uma recriminação. A diferença é que eu parei de esperar algo diferente. Eu me levantei, peguei minha bolsa e saí da sala de jantar sem outra palavra. Ninguém me seguiu até a porta. Ninguém. Me chamou enquanto eu saía para o ar. Fresco da noite. O silêncio atrás de mim dizia volumes sobre onde eu me encontrava na hierarquia familiar. Dirigindo para casa, senti-me estranhamente leve, como se tivesse largado um fardo que carreguei por tanto tempo que esqueci seu peso. Quando cheguei ao meu apartamento, um plano já estava se formando em minha mente.
Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com o meu supervisor na consultoria. Preciso tirar uma licença pessoal, expliquei. Ou as semanas, possivelmente, mais. Ela pareceu preocupada. Tudo. Bem, Larissa, isso não é do seu feitio. Vai ficar? Assegurei a ela. Só. Preciso de um tempo para reorganizar minha vida. Naquela tarde, entrei em contato com um corretor de imóveis em Florianópolis, uma cidade que eu havia visitado uma vez para uma conferência financeira e pela qual me senti imediatamente atraída. O corretor me enviou por e-mail opções de aluguel, dentro do meu orçamento até a noite. Passei a noite pesquisando bairros, oportunidades de emprego e a logística de uma mudança de longa distância. Até quarta-feira, eu havia enviado pedidos de aluguel para 3 apartamentos e começado a entrar em contato com empresas financeiras em Florianópolis. Na quinta-feira, fui aprovada para um pequeno estúdio no bairro da Lagoa da Conceição, a 20 minutos do centro. Na sexta-feira, agendei uma empresa de mudanças para embalar e transportar o essencial do meu apartamento, colocando o resto em um depósito. Durante esse turbilhão de atividades, meu celular permaneceu em silêncio. Nenhuma ligação. 2 meus pais perguntando sobre minha saída abrupta do jantar. Nenhuma. Mensagem de Isabela tentando me persuadir a reconsiderar. O silêncio deles confirmou o que suas palavras haviam revelado. Sem minha contribuição financeira, eu tinha pouco valor para eles. Uma semana após o fatídico jantar, embarquei em um avião, com 2 malas e uma bolsa de laptop, deixando para trás a única cidade que eu já chamei de lar, enquanto a aeronave subia através das nuvens. Desliguei meu celular, cortando a última amarra com uma família que nunca me viu de verdade. Florianópolis me saudou com um sol atípico, como se me desse as boas-vindas ao meu novo começo. Meu apartamento. Estúdio era menor que o meu em São Paulo, apenas 45 metros quadrados, com uma cozinha compacta e vista para uma parede de tijolos, mas representava algo inestimável, liberdade de expectativas, que nunca foram minhas para começo de conversa. Os primeiros dias passaram em um borrão prático de entregas de móveis, compras, de supermercado e navegação número, transporte público. Mantive meu celular desligado, estendendo meu isolamento, autoimposto de todos da minha vida anterior, exceto Jéssica, a quem enviei um e-mail do meu laptop usando uma conta recém-criada. Eu precisava de um novo começo. Escrevi fornecendo meu novo endereço, mas pedindo a ela para não compartilhá-lo. Entrarei em contato quando estiver pronta, mas por enquanto preciso de espaço para pensar. Minha fiel amiga respondeu com sua compreensão. Característica: leve o tempo que precisar. Sua família se aproveitou da sua generosidade por anos. Apenas me avise que você está segura de vez em quando, com as necessidades básicas estabelecidas, a realidade da minha situação começou a se assentar durante a segunda semana, sentada em um pequeno café perto do mercado público, observando as balsas cruzarem a Baía Sul. Sob um céu cinza pérola, permiti-me processar totalmente a magnitude do que eu havia feito. Eu não apenas deixei minha família após uma briga, eu arranquei minha vida inteira pela raiz, abandonei uma carreira de sucesso e me mudei para uma cidade onde não conhecia absolutamente ninguém. O medo competia com a euforia enquanto eu tomava um café caro e observava estranhos passarem. Será que eu exagerei? Deveria ter tentado mais uma conversa antes de um passo tão drástico. Então me lembrei das palavras do meu pai. Isabela sempre foi a que tinha o futuro brilhante nesta família. 32 anos, destilados em uma única declaração inequívoca de onde eu estava na hierarquia familiar. Não, eu não havia exagerado. Eu finalmente reagi, apropriadamente após décadas, minimizando, desculpando e acomodando comportamentos que constantemente me diminuíam. Posso dividir sua mesa? O lugar está lotado. Olhei para cima e vi uma mulher da minha cidade gesticulando para a cadeira vazia à minha frente.
Com cabelo escuro e curto e olhos amigáveis, ela equilibrava uma caneca de chá e uma bolsa de laptop precariamente. Por favor, fique à vontade, respondi, acolhendo a distração dos meus pensamentos. Obrigada, sou Lívia. A propósito, moro no prédio em frente ao seu, aquele prédio azul histórico, convertido em apartamentos. Sou eu. Acabei de me mudar. Na semana passada. Sou Larissa. Sotaque. Paulistano, ela perguntou, arrumando. Suas coisas? É tão óbvio assim? Meu irmão mora lá. Reconheço o Harry puxado, disse ela com um sorriso. Trabalho. Novo te trouxe pra cá. Vida nova, na. Verdade, respondi, surpreendendo-me com a franqueza. Eu precisava de uma mudança, algo no meu tom deve ter comunicado mais do que minhas palavras, porque ela sentiu com uma compreensão inesperada. Às vezes, uma cura. Geográfica realmente funciona. Floripa é boa para se reinventar. Ninguém faz. Muitas perguntas. Aquele breve encontro evoluiu para minha primeira amizade em Florianópolis. Lívia, uma designer gráfica que trabalhava remotamente, tornou-se minha guia informal da cidade, mostrando-me feiras de bairro, livrarias, escondidas e praias tranquilas, onde podíamos assistir ao pôr do sol com marmitas de comida tailandesa, equilibradas nos joelhos. Sabe, você nunca mencionou sua família. Ela observou uma noite, 3 dias depois de nos conhecermos enquanto víamos o céu passar de laranja para roxo, sobre os morros. Isso é intencional, respondi. Justo, disse ela sem insistir. Já encontrou trabalho. Eu havia enviado currículos para várias empresas financeiras, mas ainda não tinha recebido resposta. Ainda? Não. Tenho entrevistas na próxima semana, sem pressa, certo? Parece que essa mudança foi sobre mais do que emprego. Ela estava certa. Pela primeira vez, desde a faculdade, eu me dei permissão para pausar, para avaliar o que eu realmente queria. Em vez do que era esperado de mim, eu passava as manhãs explorando meu novo bairro, as tardes lendo livros para os quais nunca tive tempo e as noites escrevendo em um diário, documentando pensamentos e sentimentos que eu havia suprimido por anos. Eu nem sei quem sou quando não. Estou sendo responsável por todo mundo. Escrevi uma noite. O que eu realmente gosto? O que importa para mim, além de cumprir obrigações e economizar para um futuro que continua sendo adiado? Essas perguntas nunca pareceram relevantes. Antes, minha identidade havia sido tão completamente definida pela utilidade e responsabilidade que considerar minhas próprias preferências parecia quase egoísta e quando a acusação de minha mãe. No entanto, gradualmente, comecei a descobrir verdades simples sobre mim. Mesma. Eu amava a música clássica, mas nunca tinha ido a apresentações ao vivo em São Paulo porque os ingressos pareciam frivolamente caros. Em Florianópolis, descobri que a Orquestra Sinfônica oferecia ingressos de última hora com desconto e assisti ao meu primeiro concerto sozinha, emocionada até as lágrimas por Rachmaninoff executado ao vivo. Eu gostava de cozinhar refeições, elaboradas, mas sempre preparei nutrição, prática e eficiente em São Paulo. Agora, passava as tardes de domingo, experimentando receitas, convidando Lívia para provar os resultados, encontrando uma alegria inesperada no meu processo criativo em vez de apenas nó. Resultado prático. Mas, surpreendentemente, descobri uma paixão pela vela. Um centro comunitário perto. Da Marina oferecia aulas de fim de semana a preços acessíveis. E encontrei uma paz profunda na água, aprendendo a ler o vento e a correnteza, dominando nós e navegação. A precisão metódica apelava à minha mente analítica, enquanto os elementos imprevisíveis do tempo e da água desafiavam minha necessidade de controle. 10 dias após meu exílio autoimposto, liguei meu laptop e encontrei um e-mail de Jéssica. Pensei que você deveria saber. A startup da Isabela faliu ontem. O investidor com
Quem ela contava desistiu depois de analisar o plano de negócios. Seus pais estão chateados, mas não estão te contatando diretamente. Eles acham que você vai entrar em contato. Eventualmente. Você está bem? Escrevi de volta, agradecendo pela atualização, mas não oferecendo detalhes sobre minha situação. Preciso de mais tempo, concluí. Mas estou melhor do que estive em anos. Era verdade. Apesar da tristeza e raiva persistentes, eu me sentia mais leve do que em décadas, sem a pressão constante de provar meu valor através de sacrifício e serviço, eu estava descobrindo partes de mim mesma, muito enterradas sob obrigação e expectativa. O dia seguinte trouxe notícias profissionais inesperadas. Uma oferta da consultoria financeira. Atlântica, uma empresa boutique, especializada em independência financeira feminina. A posição oferecia menos dinheiro do que meu cargo em São Paulo, mas proporcionava maior autonomia e se alinhava perfeitamente com meus objetivos de longo prazo de abrir minha própria prática. Ficamos impressionados com seu foco em educação financeira em vez de apenas vendas de investimentos, explicou o gerente de contratação durante nossa ligação. Quando você pode começar? Na próxima segunda-feira, respondi sem hesitar, pronta para construir o aspecto profissional da minha nova vida. Naquela noite, enquanto celebrava com um sushi do delivery número, meu minúsculo apartamento, senti uma pontada de culpa pelo meu contínuo silêncio em relação à minha família. 2 semanas haviam se passado sem contato. Isso me tornava a pessoa egoísta que eles me acusaram de ser. Eu estava os punindo ao desaparecer. Abri meu diário e reli as anotações dos últimos anos, documentando dezenas de casos em que minhas necessidades foram descartadas, minhas conquistas, minimizadas, meus sacrifícios esperados, em vez de apreciados. Isso não era sobre punição, era sobre proteção. Pela primeira vez eu estava priorizando meu próprio bem-estar em detrimento da aprovação familiar. Ainda assim, eles eram minha família. Apesar de tudo, eu não podia negar o amor que permanecia emaranhado com a dor. Talvez. Amanhã, disse a mim mesma, colocando meu celular na mesa de cabeceira. Eu ligo para eles amanhã, mas pela manhã, outro e-mail de Jéssica mudou tudo. A Isabela está dizendo a todo mundo que seus pais investiram todo o fundo de aposentadoria na startup dela depois que os investidores iniciais desistiram. Ela diz que eles também fizeram um empréstimo com garantia de imóvel. As coisas aparentemente estão terríveis. Achei que você deveria saber, mas por favor não se sinta obrigada a resgatá-los. Você já fez o suficiente. A notícia atingiu como um golpe físico. Apesar da minha raiva, eu nunca desejei a ruína financeira aos meus pais. Minha partida, de alguma forma, desencadeou essa aposta desesperada número empreendimento fracassado de Isabela. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar do meu celular. 2 semanas de silêncio. O que eu encontraria quando o ligasse? Parte de mim queria manter o limite que eu havia estabelecido para proteger o frágil novo eu que estava descobrindo. Outra parte reconhecia que, independentemente das mágoas passadas, uma crise familiar poderia exigir minha atenção. Com uma respiração profunda, pressionei o botão, observando enquanto a tela se iluminava e as notificações começavam a aparecer. 6 chamadas, perdidas, todas de membros da família. 6 mensagens de voz esperando para serem ouvidas. O que quer que elas contivessem determinaria se meu novo começo em Florianópolis era verdadeiramente um novo começo ou apenas uma fuga temporária de padrões, profundamente enraizados demais para quebrar. O celular vibrava continuamente, enquanto mensagens de texto, de voz e notificações de chamadas perdidas inundavam a tela. Coloquei-o no balcão da cozinha, observando-o zumbir contra a superfície laminada como um inseto agitado, e esperei que o dilúvio digital
diminuísse. Quando o silêncio finalmente retornou, servi um copo d'água. Sentei-me à minha pequena mesa de jantar e me preparei para confrontar o que quer que estivesse por vir. 6 mensagens de voz ordenadas, cronologicamente, contando uma história. Apenas por seus horários. A primeira chegou 3 dias depois que eu saí. A mais recente, ontem mesmo. Apertei play na primeira mensagem e ouvi a voz de Isabela, indignada e acusadora. Larissa, onde você está? Ninguém consegue falar. Com você. No seu trabalho, disseram que você tirou uma licença. Você está mesmo. Se escondendo porque pedimos sua ajuda. Os investidores estão ficando nervosos. Porque não temos capital suficiente. A culpa é sua. Me ligue de volta. Imediatamente. Nenhuma preocupação com meu bem-estar, nenhum reconhecimento de que eu poderia ter razões legítimas para me distanciar. Apenas culpa e exigências, como se meu valor principal fosse a contribuição financeira para o empreendimento dela. Apaguei a mensagem e passei para a próxima. A voz da minha mãe surgiu, seu tom uma mistura ensaiada, de preocupação e indução de culpa. Larissa, querida, não temos notícias. Suas há quase uma semana. Estamos ficando preocupados. Sei que as coisas esquentaram no jantar, mas desentendimentos familiares acontecem. Por favor, nos ligue e nos diga que você está bem. Sua irmã realmente precisa do seu apoio agora com o negócio dela. Ligue para nós, por favor. Novamente, a mensagem subjacente era clara. Quaisquer que fossem meus sentimentos, eles eram secundários às necessidades de Isabela. Continuei para a terceira mensagem do meu pai. Esse seu sumiço é infantil e irresponsável, Larissa. Você tem obrigações com esta família. Os seus parceiros de negócios da sua irmã estão fazendo perguntas sobre o financiamento. E dissemos a eles que você estaria contribuindo. Agora, parecemos tolos. Esse tratamento de silêncio precisa acabar. Ligue para sua mãe. Ela está morrendo de preocupação. Respirei fundo, lembrando a mim mesma que a perspectiva dele havia sido moldada por décadas de dinâmica familiar, da qual todos participamos. Mesmo assim, suas palavras doeram. Infantil, irresponsável, a única vez em que priorizei minhas necessidades sobre as expectativas da família. E esses foram os rótulos aplicados. A quarta mensagem marcou uma mudança de tom. Isabela, novamente, mais subjugada. Sua voz sem a confiança habitual. Larissa, não sei se você está recebendo estas mensagens. Preciso falar com você. Os investidores desistiram ontem. Disseram que o plano de negócios não era viável e o mercado estava muito saturado. Você estava certa sobre tudo. Eu deveria ter escutado. Por favor, me ligue. Não sei o que fazer agora. Um nó se formou na minha garganta. Apesar de tudo, não senti prazer em estar certa. Eu podia ouvir o medo sobre as palavras. Da minha irmã, o território desconhecido. Do fracasso que ela raramente teve. Permissão para experimentar. A quinta mensagem enviou um calafrio pela minha espinha. Minha mãe, sua voz trêmula e desesperada. Larissa, por favor, nos ligue. Seu pai teve um pico de estresse ontem à noite. Os médicos disseram que não foi um infarto completo, mas ele está no hospital. Em observação. Perdemos tudo. O dinheiro dá. A aposentadoria se foi e podemos perder a casa. Não sei o que fazer. Precisamos de você. Por favor, volte para casa. Minha mão tremeu quando apertei play na última mensagem gravada ontem. Isabela. Novamente. Sua voz falhando. Repetidamente. Mana, eu estraguei tudo. Depois que os investidores desistiram, convenci a mãe e o pai a colocar a casa como garantia para um empréstimo empresarial. Agora o banco está ameaçando executar a hipoteca. O pai me culpa. A mãe não para de chorar. Eles estão brigando constantemente. Eu nunca quis que isso acontecesse. Achei que o aplicativo funcionaria. Achei que finalmente tinha algo que deixaria todo mundo orgulhoso. Por favor, nos ajude. Você é a única que sabe como consertar problemas financeiros. Nós vamos ouvir desta vez. Eu prometo.
Pousei o telefone e caminhei até a janela, olhando para a parede de tijolos que se tornara estranhamente reconfortante em sua solidez e simplicidade. As mensagens revelavam um padrão familiar: crise, culpa e, então, apelos desesperados por resgate. Só que desta vez as apostas eram drasticamente mais altas do que nunca. Meu primeiro instinto foi reservar um voo imediato para São Paulo, esvaziar minhas economias e tentar salvar o que restava da aposentadoria e da casa dos meus pais. A força da responsabilidade, enraizada desde a infância, puxava poderosamente. Eu era a confiável, aqui. Consertava a filha responsável que sacrificava suas necessidades pela harmonia familiar. Mas algo havia mudado em mim durante essas 2 semanas de separação. Eu podia ver o padrão com uma clareza que antes me escapava. Se que ocorresse agora com um resgate financeiro, nada mudaria. Fundamentalmente, a mesma dinâmica persistiria a Isabela, assumindo riscos sem consequências. Meus pais a protegendo enquanto esperavam que eu fornecesse a rede de segurança. Todos nós presos em papéis atribuídos décadas atrás. Peguei meu telefone e liguei para o hospital que minha mãe mencionou em sua mensagem. Depois de navegar pelo sistema automatizado e fornecer as informações do meu pai, falei com uma enfermeira do andar dele. Ele foi internado com dores no peito há 2 dias, ela confirmou. Mas as enzimas cardíacas voltaram normais e o teste de esforço não mostrou obstruções. O médico provavelmente lhe dará alta amanhã com medicação para pressão alta e recomendações para gerenciamento de estresse. O alívio me invadiu. Embora a condição do meu pai fosse certamente séria, não era a crise de vida ou morte que a mensagem da minha mãe implicava. Com essa preocupação imediata resolvida, liguei para a Jéssica. Você pode descobrir discretamente quão ruim é a situação. Financeira deles? Perguntei depois de explicar as mensagens de voz. Posso tentar? Ela ofereceu. Meu primo trabalha no banco. Itaú? Ele talvez consiga dar informações gerais, sem detalhes específicos. 2 horas depois, Jéssica ligou de volta. Não está bom, mas não é tão catastrófico quanto eles fizeram parecer. Eles fizeram um empréstimo com garantia de imóvel há uns 10 dias de R$375 mil. Combinado com a retirada do fundo de aposentadoria, eles investiram cerca de R$625 mil. No total, no negócio da Isabela, a casa vale cerca de R$1.500.000. Então, eles ainda não estão com o patrimônio negativo, mas estão definitivamente super endividados. Obrigada, eu disse, processando a informação. Agradeço por fazer isso. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não, o que eu teria feito há 2 semanas, respondi. Preciso fazer algumas ligações. Nas 24 horas seguintes, falei com um consultor financeiro, especializado em recuperação de aposentadoria, um advogado imobiliário, que poderia aconselhar sobre como evitar a execução da hipoteca e uma terapeuta, que trabalhava com famílias em crise. Compilei recursos, opções e recomendações sem contatar minha família. Diretamente. Também liguei para meu novo empregador na consultoria Atlântica para explicar a situação e solicitar uma data. De início, flexível. Crise financeira familiar, expliquei. Simplesmente, preciso resolver isso, antes de poder me comprometer totalmente. Aqui. Leve o tempo que precisar, disse o gerente de contratação. A vaga estará esperando. Família em primeiro lugar. As palavras dele me fizeram parar para pensar. Família em primeiro lugar. Quantas vezes essa frase foi usada como arma para exigir meu sacrifício enquanto isentava outros da responsabilidade? Desta vez, eu definiria o que família, em primeiro lugar, significava nos meus próprios termos, após cuidadosa consideração, redigi um e-mail para meus pais e Isabela da minha nova conta, quebrando meu silêncio de forma intencional e estratégica. Recebi suas
mensagens e entendo a gravidade da situação. Estou segura e bem tendo precisado de espaço para reavaliar nossa dinâmica familiar após nossa última interação. Estou disposta a ajudar, mas não da maneira como fiz no passado. Organizei para que vocês se encontrem com o consultor financeiro Roberto Mendes na segunda-feira, às 14 horas, em seu escritório em São Paulo. Ele é especialista em recuperação de aposentadoria e estratégias de retenção de imóveis. Eu participarei por videoconferência. Por favor, levem todos os documentos financeiros relacionados à casa, contas, de aposentadoria e o empréstimo empresarial. Este é o primeiro passo para resolver a crise imediata. A assistência futura dependerá da nossa. Conversa durante essa reunião inclui as informações de contato e o endereço do escritório do consultor e então. Pressionei enviar antes que pudesse. Hesitar. Em minutos, meu telefone tocou. Com o número da minha mãe, deixei ir para a caixa postal. Depois ouvi seu alívio choroso e novos apelos para que eu ligasse imediatamente. Respondi como um breve texto. Ainda não estou pronta. Para uma conversa direta. Por favor, foquem em reunir os documentos financeiros para a reunião de segunda-feira. Conversaremos. Então, limites firmes eram um território novo para mim, mas por mais desconfortáveis que parecessem, eu reconhecia sua necessidade. Esta crise oferecia uma oportunidade de redefinir padrões há muito estabelecidos, mas apenas se eu mantivesse a clareza que a distância havia me proporcionado. Até domingo à noite, eu havia compilado uma avaliação abrangente da situação, deles com base nas informações que Jéssica havia coletado e no meu próprio conhecimento profissional. O quadro era preocupante, mas não sem esperança, com reestruturação adequada, disciplina orçamentária e possivelmente a venda de alguns ativos, meus pais poderiam recuperar grande parte de sua segurança, de aposentadoria. A casa poderia ser salva se uma ação rápida fosse tomada. A verdadeira questão não era se eu poderia ajudá-los a navegar por esta crise financeira. Eu podia e parte de mim queria. A questão era se fazê-lo. Perpetuaria a dinâmica doentia que definiu nossa família por décadas, ou se esta crise poderia se tornar um catalisador para uma mudança significativa. A reunião de segunda-feira determinaria se minha família realmente queria minha ajuda e orientação ou apenas meu dinheiro e aquiescência também. Revelaria se eu realmente havia mudado, ou se voltaria aos padrões familiares de autossacrifício para manter a paz. Enquanto me preparava para dormir no domingo à noite, percebi que, independentemente do resultado, eu já havia alcançado algo significativo. Eu havia quebrado um padrão de vida, inteira de resposta automática às demandas familiares. O que quer que acontecesse a seguir, isso representava um crescimento que eu não estava disposta a entregar. A sala de reuniões da consultoria de Roberto Mendes parecia neutra e profissional, exatamente o ambiente que eu esperava ao organizar esta reunião. Através da tela de vídeo, eu podia ver minha família sentada junta, de um lado de uma mesa de carvalho polido, meu pai pálido, mas alerta, minha mãe mexendo nervosamente em um lenço de papel e Isabela, excepcionalmente contida em uma blusa conservadora, em vez de seu traje da moda habitual. Obrigada a todos por virem. Comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. E obrigada, Roberto, por facilitar esta discussão. O consultor financeiro assentiu profissionalmente. Eu revisei a documentação que seus pais forneceram. Vamos começar com o resumo da situação atual. Nos 20 minutos seguintes, Roberto delineou a extensão da situação financeira da minha família em termos claros e sem emoção. A conta de aposentadoria havia sido quase esvaziada com multas fiscais significativas incorridas pela retirada antecipada. O empréstimo com garantia de imóvel tinha termos desfavoráveis devido à aplicação apressada à empresa de
Isabela havia sido constituída de forma inadequada, deixando meus pais, pessoalmente responsáveis por certas despesas. O déficit total se aproximava de R$ 700.000, incluindo multas e juros, acumulados. Com base na minha análise, concluiu Roberto, sem intervenção, o processo de execução hipotecária pode começar dentro de 3 a 4 meses. Além disso, não há ativos de aposentadoria suficientes, restantes para fornecer segurança de renda. Meu pai encarava aí a mesa, enquanto minha mãe enxugava os olhos. Isabela Aulide olhou diretamente para a câmera pela primeira vez desde o início da reunião. Sua expressão uma mistura de vergonha e súplica. Larissa me pediu para apresentar vários caminhos possíveis, continuou Roberto, distribuindo pastas para cada um deles. Vou delineá-los brevemente, em seguida, dar-lhes tempo para discutir em família as opções que eu havia desenvolvido com ponto. A ajuda de Roberto incluía reestruturar o financiamento com um prazo mais longo, para reduzir os pagamentos mensais, vender a casa e mudar para um lugar menor para eliminar a dívida, completamente, proteção contra a falência como último, recurso e um acordo de empréstimo. Familiar cuidadosamente estruturado, onde eu forneceria capital suficiente para evitar a execução da hipoteca mantendo proteções legais para mim mesma. Vou sair para lhes dar privacidade para a discussão, disse Roberto colocando um bloco de notas diante deles. Por favor, anotem quaisquer perguntas para quando eu retornar. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio encheu ambas as salas por quase 1 minuto inteiro. Você simplesmente desapareceu, minha mãe. Finalmente, disse, sua voz pouco acima de um sussurro. 2 semanas sem uma palavra. Pensamos que algo terrível tinha acontecido. Algo terrível aconteceu, respondi, calmamente. No nosso último jantar, descobri que meu lugar nesta família nunca foi o que eu pensava que era. Papai disse que Isabela era a que tinha o futuro brilhante. Vocês revelaram que haviam gasto o dinheiro da minha faculdade nas atividades dela, quando me recusei a esvaziar minhas economias para outro de seus empreendimentos. Fui chamada de egoísta e ingrata. Estávamos chateados. Meu pai interveio. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão chateadas. Será? Ou elas finalmente dizem o que realmente pensam quando as emoções superam os filtros sociais? Perguntei. De qualquer forma, eu precisava de espaço para avaliar se queria continuar participando de uma dinâmica familiar, onde sou valorizada principalmente pelo que posso fornecer em vez de por quem eu sou. Isso não é justo, minha mãe protestou. Fracamente, não é? Quando foi a última vez que um de vocês perguntou sobre meus sonhos, meus objetivos, minha felicidade, quando Isabela anunciou sua ideia de startup, vocês imediatamente investiram seus fundos de aposentadoria. Quando mencionei meu plano de abrir minha própria consultoria financeira, papai o descartou como algo que poderia esperar, porque as necessidades de Isabela eram mais urgentes. Elas sempre foram. Isabela ergueu o olhar, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você estava certa sobre tudo. O plano de negócios estava cheio de furos. O mercado estava saturado. Eu não entendia a tecnologia o suficiente para executá-lo corretamente. Eu só queria tanto ter sucesso em algo importante. Você poderia ter tido sucesso com planejamento adequado e expectativas realistas, eu disse, suavizando um pouco meu tom. Eu queria te ajudar a fazer isso. Em vez disso, você me acusou de ciúmes e sabotagem. Eu sei, ela sussurrou. Sinto muito, Larissa. Nunca pensei que chegaria a este ponto. Nunca pensei que mamãe e papai arriscariam tudo. Essa foi nossa decisão, disse meu pai com firmeza. Não se culpe por essa parte, Isabela. Mas é exatamente esse padrão que nos trouxe. Até aqui, apontei. Isabela assume riscos, sem considerar as consequências. Vocês, 2 removem todos os obstáculos e amortecem todos os fracassos. E de alguma forma, eu acabo sendo esperada
para consertar os problemas resultantes, sem ter tido voz nas decisões que os criaram. Minha mãe enxugou os olhos. Nós nunca quisemos fazer você se sentir desvalorizada, Larissa. Sempre soubemos que você ficaria bem porque era tão capaz, tão responsável. Isabela parecia precisar de mais apoio. Ela precisava de mais apoio ou a atenção extra de vocês. Criou uma pessoa que não consegue. Funcionar sem ele? Perguntei. Ao nos tratar de forma tão diferente vocês. Prejudicaram nós duas apenas de maneiras diferentes. Meu pai ergueu o olhar, encontrando meu olhar diretamente. Talvez pela primeira vez em anos. Onde? Você está, Larissa? Você vai voltar para casa e nos ajudar a resolver isso? Estou. Em Florianópolis, respondi. Aceitei uma posição em uma empresa de consultoria financeira aqui e aluguei um apartamento. Estou construindo uma nova vida, uma onde meu valor não é determinado por quão útil eu posso ser para os outros. Florianópolis, minha mãe, pareceu atordoada. Você se mudou para o outro lado do país sem nos dizer. Eu precisava de um rompimento limpo para ganhar perspectiva. Estou disposta a ajudá-los a navegar por esta crise financeira, mas minha assistência vem com condições desta vez. Os três trocaram olhares antes de meu pai perguntar: que condições? Primeiro, não vou simplesmente assinar um cheque e desaparecer. Qualquer assistência financeira será estruturada como um empréstimo formal com documentação legal e termos de pagamento, não um presente ou obrigação. Familiar. Segundo, todos nós quatro participaremos de sessões de terapia familiar por videoconferência. Temos padrões que prejudicaram todos nós de maneiras diferentes. Se não os abordarmos, acabaremos em crise. Novamente. Terceiro, Isabela precisa assumir a responsabilidade por sua parte nesta situação. Isso significa encontrar um emprego imediatamente, contribuir para as despesas da casa e desenvolver um plano de pagamento para sua parte do investimento perdido. Finalmente, meus pais precisam reconhecer que estou construindo minha própria vida agora, com objetivos e prioridades que são tão válidos quanto os de Isabela. Minhas economias são para o meu futuro, não um fundo de emergência familiar. O silêncio caiu novamente, enquanto eles absorviam meus termos. Eu nunca havia falado com eles dessa maneira antes, com limites claros e expectativas em vez de aquiência automática. E se recusarmos essas condições? Meu pai finalmente perguntou, um toque de sua autoridade usual, retornando à sua voz. Então vocês precisarão seguir uma das outras opções, que Roberto delineou: vender a casa, reestruturar independentemente ou considerar a proteção contra a falência. Sempre serei sua filha e irmã de Isabela, mas não sacrificarei meu bem-estar ou segurança financeira por um sistema familiar que consistentemente me desvaloriza. Minha mãe começou a chorar de verdade, então não as lágrimas manipuladoras que eu via com frequência durante as discordâncias familiares, mas soluços profundos que expressavam uma dor genuína. Nós nunca quisemos te machucar. Nós nunca vimos, eu nunca percebi. Eu acredito em vocês, eu disse, gentilmente. Mas impacto importa mais do que a intenção. Vocês me machucaram, repetidamente e profundamente. Estou disposta a trabalhar para curar essas feridas, mas não voltando aos velhos padrões. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de nossa mãe. Vou arrumar um emprego esta semana, mãe. E vou começar a pagar o que puder. Ah, Larissa está certa sobre tudo. Meu pai ficou em silêncio por vários momentos antes de falar. Eu disse coisas das quais me arrependo profundamente. Sobre seu futuro, sobre sua consultoria, ser menos importante. A verdade é que sempre tive orgulho de você, Larissa. Tão responsável, tão capaz. Talvez eu tenha considerado isso como garantido. Talvez todos nós tenhamos. Obrigada por dizer isso, respondi sentindo um nó na garganta. Significa muito ouvir.
Passamos a hora seguinte discutindo-os. Próximos passos práticos. Roberto retornou. E Gam e juntos desenvolvemos um plano preliminar. Eu forneceria empréstimo estruturado para evitar a execução hipotecária imediata. Meus pais consultariam um especialista em financiamento imobiliário sobre opções de refinanciamento. Isabela começaria a procurar emprego imediatamente e todos. Nós nos comprometeríamos com sessões semanais de terapia familiar. Este é apenas o começo de um longo processo. Alertei enquanto a reunião se encerrava. A recuperação financeira leva tempo. A recuperação de relacionamentos leva ainda mais. Você vai voltar para São Paulo algum dia? Minha mãe perguntou, sua voz pequena e incerta. Eu não sei, respondi honestamente. Não. Momento. Florianópolis parece o novo. Começo que eu precisava. Estou descobrindo partes de mim mesma que ficaram enterradas sob as expectativas da família por décadas. Preciso ver onde essa jornada me leva antes de poder responder a essa pergunta. Enquanto nos despedíamos, notei algo. Mudar na expressão de Isabela. Uma nova consciência em seus olhos enquanto ela olhava para mim. Eu nunca percebi o quanto tirei de você, disse ela, baixinho. Não apenas dinheiro ou atenção, mas a chance de ser seu eu, autêntico. Eu sinto muito de verdade, mana. Foi a coisa mais genuína que minha irmã já me disse. 6 meses depois, muita coisa havia mudado. Meus pais haviam refinanciado com sucesso o financiamento com melhores condições. Meu pai havia se aposentado do magistério como planejado, mas arrumou um emprego de meio período como tutor. Para complementar a renda, minha mãe havia começado a fazer terapia para a sua ansiedade, que havia impulsionado grande parte de seu comportamento permissivo ao longo dos anos. Isabela talvez tenha sido a que mudou mais drasticamente, depois de conseguir um cargo de nível inicial em uma agência de marketing. Ela se matriculou em aulas noturnas de administração de empresas, abordando sua educação com uma disciplina sem precedentes. Durante nossas videochamadas agora, regulares, ela fazia perguntas sobre planejamento financeiro e orçamento, parecendo genuinamente interessada em desenvolver habilidades que antes desdenhava. Quanto a mim, eu estava prosperando em Florianópolis. Minha posição na consultoria atlântica havia evoluído para incluir o desenvolvimento de workshops educacionais para mulheres que buscam independência financeira após o divórcio ou mudanças de carreira. Eu fiz amigos além de Lívia. Entrei para um clube de vela e uma orquestra comunitária onde estava reaprendendo o violino que abandonei na infância. Mais importante, eu havia descoberto um senso de autoestima que existia, independentemente do que eu podia fornecer aos outros. Meu valor era intrínseco, não utilitário. Estabelecer limites não destruiu meus relacionamentos familiares como eu temia. Em vez disso, criou espaço para conexões mais autênticas, baseadas no respeito mútuo em vez de papéis estabelecidos. A jornada estava em andamento. A terapia familiar continuava a descobrir padrões e gatilhos que exigiam um esforço consciente para mudar. A recuperação financeira levaria anos, não meses. A confiança, uma vez quebrada, era reconstruída lentamente, através de ações consistentes, em vez de promessas ou desculpas. Mas pela primeira vez na minha vida eu estava genuinamente esperançosa sobre o futuro da minha família. Não porque eu havia me sacrificado para manter a harmonia, mas porque eu finalmente me valorizei o suficiente para exigir mudança. Às vezes, ir embora é o único caminho para ser verdadeiramente visto. Às vezes, aquelas 6 chamadas urgentes, esperando no seu celular, representam não. Apenas uma crise, mas uma oportunidade de transformação. E às vezes a coisa mais altruísta que você pode fazer por aqueles que ama é finalmente
E, tardiamente, amar a si mesmo primeiro. Você já teve que se afastar de um relacionamento para ganhar perspectiva? Que limites você estabeleceu que mudaram? Tudo. Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever se esta história ressoou com você. Obrigada por ouvir minha Jornada da Obrigação ao Empoderamento. Lembre-se, você merece ser valorizado por quem você é, não apenas pelo que pode fornecer aos outros. Yeah!